Tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, ontem o senador Carlos Viana, do Podemos, presidente da CPMI do INSS, anunciou que vai discutir com o Supremo Tribunal Federal a concessão de habeas corpus para convocados. O objetivo é evitar que eles deixem de comparecer às reuniões e o andamento dos trabalhos seja comprometido. Ele diz que irá procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Viana também afirmou que o Senado irá entrar com recurso contra a decisão de Flávio Dino sobre a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente Lula. E há, inclusive, segundo o senador, uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira, para tratar da prorrogação dos trabalhos da CPMI. É importante lembrar sempre que a CPMI tem prazo final agora, dia 28 de março. Então, os senadores, os deputados estão correndo contra o tempo para conseguir, primeiro, a elaboração de um relatório que seja contundente, mas mais do que isso, ouvir pessoas que ainda não foram ouvidas, não conseguiram prestar o seu depoimento, pessoas que tiveram aí, por exemplo, esses habeas corpus que impediram o avanço das investigações. Então nós temos um trecho da fala do senador Carlos Viana sobre esse tema, vamos conferir. Então, a Advocacia do Senado, eu já orientei, entrará com um recurso para a votação da decisão do ministro Dino. Nós esperamos que a maioria dos ministros que vão participar da votação, que deem, naturalmente, que devolvam o respeito às prerrogativas do Congresso. É uma solicitação que eu faço de diálogo, de respeito entre os poderes, e nós vamos recorrer. E esperamos, com toda sinceridade, que a gente possa ter de volta segurança jurídica. Porque uma decisão que é publicada da forma como nós recebemos, simplesmente gera mais dúvidas do que certezas. Quando ele diz o seguinte: vocês podem fazer novamente votações de quebra de sigilo. E o devido debate. O que é o devido debate? São 2 pessoas, 3 pessoas, são os líderes, o que é? O regimento que não foi respeitado? Então, eu entendo que nós precisamos do Supremo Tribunal Federal, que o país volte a ter tranquilidade, que cada poder possa cumprir com a sua obrigação e nós continuarmos na nossa investigação. Também outro ponto, solicitei já a minha assessoria uma visita institucional ao presidente do Supremo, Edson Fachin, para que a gente possa conversar com ele sobre o próprio discurso dele na abertura dos trabalhos legislativos, falando sobre o respeito e a harmonia dos poderes. Não tem sido assim por parte do Supremo. Então, eu espero que a gente, com diálogo, com o olhar da República, a gente possa reverter essas decisões e termos um reequilíbrio em nosso país. Amanhã, terça-feira, eu terei uma conversa com o presidente Alcolumbre, ele me colocou que nós conversaríamos com mais tranquilidade para que a gente possa definir. De toda maneira, o mandado de segurança que eu pretendo impetrar no Supremo Tribunal Federal, contra a minha vontade, diga de passagem, mas uma necessidade e incentivado pelos parlamentares, esse mandado de segurança está pronto e nós poderemos solicitar ao Supremo a prorrogação, já que temos todas as assinaturas e o regimento cumprido. Opa, perdão, desculpa. Perdão, Edson. Nesse caso em especial, é o que eu dizia, o microfone estava fechado aqui, não depende do Alcolumbre. Essa ação do Carlos Viana não depende do Alcolumbre, da Advocacia do Senado, enfim, ele como presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem essa prerrogativa, ou seja, ele dá uma volta no Alcolumbre, por isso marca a reunião com Fachin e vai fazer esse pedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. É o caminho? Entendo que é um caminho legal, É o caminho constitucional, é o caminho da independência dos poderes, ou para tentar reaver a independência, retomar a independência dos poderes. Agora, eu volto ao Banco Master e volto a essa questão dessa exposição da promiscuidade de tudo que nós estamos descobrindo. E está ficando muito claro para nós, para qualquer um, é a luz do sol, tão claro como a luz do sol, está ficando claro que não existe independência porque a corrupção estava instalada nos 3 poderes. A corrupção está no Poder Judiciário, a corrupção está no Legislativo, a corrupção está no Executivo.
criando sim uma relação, não de harmonia, mas de dependência destes para a manutenção de todo o esquema. Pode ser o esquema do Petrolão, pode ser o esquema do Mensalão, pode ser o esquema agora do Banco Master. Veja, os esquemas vão chegando e as moscas estão aí. As moscas são, na maioria dos casos, as mesmas. Chega uma mosquinha nova, chega uma mosquinha diferente, como o Vorcaro é uma mosca diferente, mas veja, as moscas estão todas aí. E quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal e dessa interferência, eu acho que é muito importante ficar claro o seguinte. Veja, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal, jogando contra o Brasil, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu não estou falando da instituição, eu estou falando de membros da instituição que já provaram quem são. Porque se eu pegar Flávio Dino, que suspende, por exemplo, a quebra de sigilo do Lulinha, né? Primeiro da Roberta Luxinger e depois do Lulinha. Flávio Dino, você sabe quem é? Você sabe da história dele? Pois é, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, governador do estado do Maranhão por 2 vezes, senador eleito pelo estado do Maranhão, hoje provavelmente o estado mais pobre do Brasil. Olha em que situação Flávio Dino deixou o seu estado. Vira o super-ministro do Lula, em especial naquele período de transição, armando provavelmente, hipoteticamente, supostamente, palavras que me protegem, armando o golpe do 8 de janeiro ao lado de outras autoridades, provavelmente, hipoteticamente, supostamente, em função do poder adquirido naquele momento. Naquela transição, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele sabia o que ele queria. Quando ele já dizia que era crime, uma plaquinha erguida pedindo o artigo 142 da Constituição, não é do livro do crime, não é do livro do tráfico, não. Muitos estavam no movimento pedindo o 142, artigo da Constituição. Ele já começou a querer ali classificar isso como crime, dando a letra, dando o sinal do que viria pela frente. E muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, pode ter participado de toda essa armação, dessa grande mentira chamada golpe do 8 de janeiro, porque decidiu assistir tudo isso de camarote, direto do seu gabinete, onde quase teve um piripaque. Foi isso que ele contou para o Fantástico. Lembra disso? Ao lado dele, Celina Leão, que eu ainda não consigo entender o que Dona Michele está fazendo ao lado de Celina Leão. Celina Leão é o que tem de pior para o Distrito Federal nesse momento. Porque Celina Leão sabe de tudo, porque estava no gabinete do ministro Flávio Dino e sabe exatamente o que foi armado para que tudo aquilo acontecesse daquele jeito. Então, amigo, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, acompanhando hoje no Brasil, é a oportunidade da gente olhar para esse Supremo e entender quem são e o motivo pelo qual decidem. Falei de Flávio Dino, Zanin, advogado de Lula. Meu Deus, como irá decidir? Toffoli, que foi advogado do PT. Hoje uma desavença de Lula, a gente sabe o motivo, mas veio da onde? Alexandre de Moraes. Dispensa apresentações ou não? Junto com isso, Carmen Lúcia, que a gente já sabe como decide, né? Infelizmente, aquela do cala a boca já morreu. Hoje decidiu usar do protocolo da censura, em especial naquele caso do Brasil Paralelo. A gente tem os demais, né? Fux, Gilmar Mendes, que para mim também deve estar hipoteticamente, provavelmente atolado até as tampas no caso do Tayaya, que eu adoraria ver uma apuração sobre Gilmar Mendes e a relação dele, Gilmar Mendes, com o Tayaya. Será que tem envolvimento? Aí, por outro lado, tem Nunes Marques e hoje o herói da nação. Graças a Deus, eu quero morder a minha língua todos os dias, né? Desde que ele cumpra até o fim com a sua missão, o ministro André Mendonça. Quando cai ali essas decisões de blindar, dificultar, né, negar a possibilidade de alguém participar da CPMI do INSS, não tem como a gente dizer, puxa vida, hein, foi o PT que blindou. Não, foi um agente, um despachante do PT no Supremo Tribunal Federal.
E hoje você sabe, blindou, está devendo na praça. Blindou, é réu confesso. Não tem outra alternativa. Quem blinda Lulinha, quem blinda Vorcaro, anda junto com o Lulinha, anda junto com o Vorcaro. Não há outra possibilidade, não há outra alternativa. Ou está ganhando com a decisão que está sendo tomada. Que nós precisamos essa retomada da independência entre os poderes, é limpar os poderes. E o que Daniel Vorcaro está nos dando a possibilidade agora é de realizar essa limpeza, mas com água sanitária, com lisofômio, com o que tem de mais poderoso, né? Bactericida. Agora chegou a hora da limpeza, que deve acontecer nos 3 poderes, em todos os escalões. Porque se você acha que isso acontece lá no Supremo, lá no Senado, só na Presidência da República, é claro que você está enganado. Essa sensação de tomar o poder dessa forma corrupta chegou a câmaras municipais, prefeituras municipais, assembleias legislativas, e acho que esse caso Vorcaro pode contribuir e muito para que a gente exponha definitivamente as entranhas dessa grande teia, onde Bolsonaro foi jogado ali no meio dessa teia, tentando combater tudo e todos, derrubar o sistema, e olha o que aconteceu com um homem sério, justo e honesto, preso. Então agora, amigo, é a hora sim. Se o Carlos Viana tem a condição de, que vá, que lute, que converse com o Fachin, que peça, né, que a segurança jurídica que falta, cada um fazendo a sua parte. Agora, é a oportunidade única na história desse processo de redemocratização, é a oportunidade única de passar esse país a limpo. Edson, chama a turma lá para mim, por gentileza. Já tem Carlos Jordi. O Jordi vai conversar conosco. Jordi e também Eduardo Borgo. Borgo está em Brasília, na condição de advogado, e vai falar sobre o mandado de segurança. Jordi, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, que é o autor, né, da coleta de assinaturas para a abertura da CPMI do Banco Master, vai conversar conosco. O assunto é exatamente a CPMI. Acho que vem em mandado de segurança que vai fazer com que essa CPMI seja instalada imediatamente. É o que o Brasil quer. CPMI do Banco Master.